Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a Lei 13.869 de 2019 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, sempre servidor público, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Item errado, disposições gerais, Lei 13.869 de 2019, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, mas nunca a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Item errado, Lei 13.869 de 2019, artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Item correto, Lei 13.869 de 2019, artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União apenas. Item errado. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: incisos 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública condicionada. Item errado. Lei 13.869 de 2019, capítulo 3 da Ação Penal, artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada.
Estudante Estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência de querelante, retomar a ação como parte principal. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 3º, parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Estudante Estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 12 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Item errado. Lei 13.869 de 2019, parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Estudante Estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é um efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o MP, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 4º. São efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Estudante Estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que são efeitos da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Estudante Estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei
incluem prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.